Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre Platão e a justa desigualdade. Então, para a gente falar sobre essa justa desigualdade, nós temos que entender o que Platão pensava sobre justiça, perspectiva antidemocrática de Platão. Ele cria uma teoria, a chamada teoria da alma, e nós vamos estudar essa teoria da alma, entender justamente por que Platão tinha essa concepção tão antidemocrática, qual era a visão dele em relação às mulheres, ao papel da mulher, à escravidão, e vamos buscar explicitar esse caráter filosófico do pensamento de Platão. Pois é, então na democracia, a gente percebe que a democracia é um regime que permite e requer diversidade de opiniões, né? A democracia, ela tem essa liberdade, mas quando a gente dá essa liberdade, também pode ser que gere mais conflitos, porque há tanta disputa por direitos, né? Que nessa disputa de direitos gera-se a violência. A democracia, então, ela é um passo para a tirania, segundo o Platão. É perigosa, é muito perigosa, que o próximo passo, a próxima etapa da democracia já é a tirania. Então agora eu vou fazer uma leitura sobre a República, sobre o que diz o texto, alguns trechos da República. A gente tem que entender que Platão escrevia em forma de diálogos. Então, tudo que nós temos de Platão era de pergunta e resposta. Então, nesse caso, lendo aqui uma parte desse texto da República, que é muito interessante todos lerem para entender muito bem o que ele entende por democracia, Platão começa assim: mas não é o desejo insaciável do que a democracia considera como seu bem supremo que destruiu esta última? A que bem te referes? Perguntava o interlocutor. À liberdade, repliquei, pois uma cidade democrática já ouvirás dizer que este é o mais belo de todos os bens. Daí porque um homem nascido livre não poderia habitar alhures, exceto nesta cidade. Sim, é a linguagem que se ouve a miúde. Ora, e era o que eu ia dizer há pouco, não será o objeto insaciável deste bem e a indiferença por tudo o mais que estuda este governo e o compele a recorrer à tirania? Como? Perguntou ele. Quando uma cidade democrática alterada pela liberdade encontra em seus chefes maus escansões, ela se embriaga com este vinho puro, ultrapassando toda a toda a decência. Então, se os que governam não se mostram totalmente dóceis e não lhes servem larga medida de liberdade, ela os castiga, acusando-os de criminosos e oligarcas. Esse é um trecho da República. Não vou ler todo o texto, senão a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre esse texto. Apesar de ser um fragmento do texto de Platão, é muito importante a gente entender que nesse texto Platão, ele vê o indivíduo, ele percebe que o indivíduo que é criado e vive numa democracia ignora a hierarquia, a hierarquia e as prioridades em sua vida, e a sua vida não tem ordem nem necessidade. Platão então retratou o homem aqui como o homem democrático como um homem dedicado aos prazeres, que não reconhece essas hierarquias instituídas, né? Então, segundo Platão, já que a virtude desse homem da terceira classe, o homem da alma concupiscente, ele diz que, segundo Platão, a paixão insaciável pela riqueza e a indiferença com que é tratada a hierarquia e os poderes instituídos promovem a passagem da democracia à tirania. Ele cita até um exemplo no texto, né? Que o pai se acostume a tratar o filho como igual e a temer os filhos, que o filho se iguale ao pai e não dedique respeito nem temor aos pais porque deseja ser livre. Esse texto, então, é uma crítica que Platão faz à democracia
e que realmente tem lógica o que ele fala. A gente observa hoje o que está acontecendo na democracia brasileira. A corrupção é fruto do quê? Se a gente for comparar a nossa democracia, a gente percebe que aqueles que assumem o poder, eles ficam, eles têm um desejo insaciável de obter riquezas. Por quê? Platão diria assim, porque essas pessoas que assumiram o poder, elas não estão preparadas, porque elas fazem parte da terceira alma, aquela alma que vive de prazer, aquela alma que vê como necessidade básica as satisfações, a satisfação dos prazeres imediatos. Por exemplo, o acúmulo de riqueza. Fazem tudo para acumular riqueza. Então, por enquanto, sobre esse texto é isso, né? Então, agora o texto de Péricles, na história da Guerra de Peloponeso, aqui já há uma exaltação à democracia. Aqui ele diz assim, vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar os outros. E o seu nome, contudo, depende não de poucos, mas da maioria. É democracia. Então, a democracia trata a todos como iguais. E ele achava que a justiça, o que é justo, é aquilo que é colocar no poder aquelas pessoas que não têm esse tipo de fraqueza, que não ficam apegados a prazeres nem coisas materiais. E quem são essas pessoas, segundo Platão? São os filósofos. Tanto é que naquela época, para ser filósofo, para ser político, você tinha que ser no meio filósofo. Política, nesse caso, ele defendia a aristocracia, que a gente sabe que a palavra aristocracia vem do grego aristos, e cracia, poder. Então, aristo significa melhor, e cracia, poder. Então, o poder nas mãos dos melhores. Esse texto de Platão, ambos textos de Platão e de Tucídides, eles convidam o leitor a refletir sobre os méritos e os limites da forma democrática de governo, tal como ela era entendida na Grécia Antiga, no século V a.C., né? E a crítica de Platão é uma crítica explícita. Ela sugere que a democracia tende a degenerar em tirania. Aquela oração fúnebre de Tucídides, ela dá o que pensar a respeito da relação entre a forma democrática de governo e as guerras. Então, desse modo, o Platão ele traça um paralelo entre o homem concebido individualmente e o homem concebido coletivamente, relacionando-se com as outras partes da alma. Então, como diz, assim como o homem justo é aquele que tem as partes da alma em equilíbrio e harmonia, então, graças ao comando da razão é que a gente pode dizer que existe justiça. A justiça é algo fundamental para que todas as três classes sejam felizes, né? O governante ele tem que governar com sabedoria. Os militares cuidam da defesa e a produção e os produtores exercem a temperança na produção da subsistência da cidade. Então, sendo assim, se todas as três partes da alma cumprirem o seu papel, que é ter a virtude, essas três virtudes, se todas essas três almas cumprirem isso, podemos dizer que existe sim justiça, uma cidade justa e perfeita, uma cidade em que cada um cumpre o seu papel.